Faz um tempo que está bastante em voga, principalmente nos Estados Unidos, o conceito da armadilha de Tucídides. Esse conceito se popularizou num livro de um estudioso das relações internacionais de Harvard, chamado Graham Allison. Quando eu percebi que esse livro ia se tornar assim muito popular, eu fiz um vídeo sobre ele, no Meteoro, lá meu projeto anterior. E o vídeo está lá, se você quiser dar uma olhada assim, num conteúdo um pouco mais completo sobre essa ideia, a armadilha de Tucídides. Aqui eu vou só resumir, vai. É que nos últimos 500 anos, diz o historiador que formulou esse conceito, 16 potências estabelecidas, esse é um termo dele, potência estabelecida, viram o surgimento de potências emergentes, outro conceito importante aí para entender o que vem depois. E aí, nesses 16 embates entre a potência estabelecida e a emergente, houve 12 guerras. Melhor exemplo, e o exemplo mais claro, deve ser o da Primeira Guerra Mundial. Naquelas alturas, a Inglaterra dominava o mundo, estava bem assentada, bem acostumada nessa posição. Aí a Alemanha começa a surgir como potência emergente, está ameaçando o lugar da Inglaterra. E isso já cria as condições básicas para que essa guerra possa acontecer. Mas falta um ingrediente aí ainda, que é a provocação de um terceiro agente. E no caso da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Uma figura até assim de menor importância, né, dentro do grande esquema das coisas, mas suficientemente importante para balançar aquele tênue equilíbrio entre a potência estabelecida e a potência emergente. Essa dinâmica em que uma potência estabelecida se vê emparedada por uma potência emergente, até que um terceiro agente apareça para desencadear uma guerra, essa dinâmica é o que se chama de a armadilha de Tucídides. E a ideia aí é que essa é uma coisa quase tão velha quanto a humanidade. O nome faz menção à Guerra do Peloponeso, quando Esparta e Atenas só guerrearam porque Coríntio entrou em cena e pressionou Esparta a enfrentar Atenas. E Tucídides, nessa história, é o cara que legou para a gente os registros dessa guerra. E ele escreveu lá pelas tantas que foi a ascensão de Atenas e o medo que essa ascensão provocou em Esparta que tornaram a guerra inevitável. E aí é dessa frase do Tucídides que o Graham tira esse conceito, a armadilha de Tucídides, para dizer, entre outras coisas, que China e Estados Unidos vão entrar em guerra daquele jeitinho que Tucídides pontuou, inevitavelmente. O vídeo sobre a armadilha de Tucídides eu já tinha feito, né? 6 anos atrás. O ponto aqui é que eu nunca tinha ouvido uma voz representando a China para comentar esse conceito que ficou tão popular nos Estados Unidos. E agora surgiu o nosso Vitor Gal. Ele é uma dessas pontes assim entre a China e o Ocidente. Às vezes um noticiário ocidental qualquer chama o Vitor Gal para comentar esse ou aquele assunto, e em geral ele sempre se sai muito bem. Mas a grande coisa sobre ele é que ele é também um estudioso das relações internacionais e chegou a prestar serviços para o Estado, inclusive como tradutor do Deng Xiaoping num determinado momento. Vamos ouvir aí o que o nosso Vitor Gal tem a dizer sobre a armadilha de Tucídides e sobre o autor desse conceito, o Graham Allison. No mundo de hoje, você ouve várias pessoas falando que há nações destinadas para a guerra, principalmente a China e os Estados Unidos. Esses dois países estão destinados à guerra. Tem até essa teoria, a armadilha de Tucídides. Foi proposta por um professor muito importante de Harvard. Felizmente, ele não é de Yale, porque se fosse, eu nem diria o que eu estou prestes a dizer aqui. Ele alega, com base em sua análise de casos de guerra, que ele chegou a uma teoria chamada armadilha de Tucídides. E essa teoria implica no fato de que China e Estados Unidos estão predestinados a lutar um contra o outro. Eu fiquei desconfortável com essa ideia desde o começo, não porque ele é de Harvard e eu sou de Yale, mas porque eu pensei, tem que ter alguma coisa errada com essa teoria. E agora, na frente de todos vocês, na frente de vossas excelências, eu vou dizer, essa teoria, essa ideia de estamos destinados à guerra, China e Estados Unidos, isso é uma falácia. Quer saber por quê? Quer saber por que eu chamo isso de falácia? Porque ele analisou todos os casos de guerra que eram guerras convencionais.
Ele quis aplicar a teoria dele à China e aos Estados Unidos, duas potências muito importantes, convencionais, claro, mas também dois países com armas nucleares. Isso precisa ser levado em conta. Eu lembro o que eu aprendi no meu doutorado em Yale. Entre estados nucleares, vocês nunca vão ver uma guerra sendo travada, porque se houver uma guerra, vai haver a destruição mutuamente assegurada. Então, qualquer pessoa que tente instigar uma guerra entre China e Estados Unidos pode forçar a humanidade a encarar o apocalipse logo de cara. E isso me leva à minha teoria, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou chamar de a inevitabilidade da paz entre China e Estados Unidos. Sabe, se os Estados Unidos não gostam da China, isso é outra coisa. Mas China e Estados Unidos eventualmente vão precisar viver em paz. Quaisquer problemas que tenham precisam ser resolvidos na paz, na negociação, na diplomacia. E é por isso que, se você não viu o desfile do Dia da Vitória em Pequim, no dia 3 de setembro, olha, uma das armas que a China demonstrou naquele dia era um míssil capaz de carregar nada mais, nada menos que 61 ogivas, porque ele leva 60 ogivas nucleares e mais uma bomba de hidrogênio. Agora, no mundo de hoje, deixa eu dizer aqui, qual país tem bomba de hidrogênio? A China é o único com bomba de hidrogênio. E aquele míssil, ele pode cobrir todos os cantos do mundo, pode chegar em qualquer lugar em menos de 20 minutos e pode destruir qualquer alvo em qualquer canto desse planeta, sem a menor possibilidade de que ele seja interceptado. Eu espero que Washington tenha aprendido a lição. Eles sabem, eu já declarei isso numa entrevista que eu concedi lá nos Estados Unidos para um jornalista muito importante, e eu disse para ele: se vocês quiserem guerra, vocês vão ter guerra. Se vocês quiserem destruir a China, vocês vão ser destruídos. Se vocês quiserem impor uma guerra nuclear à China, vocês vão ser exterminados por uma guerra nuclear. E isso é muito sério. A política da China é muito clara. A China não vai disparar o primeiro tiro, mas a China não vai permitir que você dispare o segundo. É por isso que, embora eu sofra ao ver o confronto entre a China e as Filipinas no Mar do Sul da China, eu também me sinto abençoado por aquele conflito ser do jeito que é, um lado usando canhão de água contra o outro. Não se engane, a China tem coisa bem mais letal que canhão de água, viu? Mas eu espero que a gente só use canhão de água. Espero. Espero que não haja nenhuma escalada e que a gente nunca use munição de verdade entre China e Filipinas. Note que a crítica do Victor Gao à obra do Graham Allison parece se concentrar nos aspectos tecnológico e bélico da coisa toda, mas é possível traçar outras críticas para a obra do Graham a partir de outros aspectos, até porque o livro do Graham parece partir da premissa de que é um desejo da China ter um papel hegemônico diante do resto do mundo, mais ou menos como os Estados Unidos teve ao longo de boa parte do século XX. Então, será que essa premissa está certa? Ou será que ela também poderia ser chamada de falaciosa? É outra questão. Mesmo assim, eu não diria que ler o livro do Graham é uma total perda de tempo, porque como ele depende de 16 exemplos históricos para chegar nessa conclusão dele, você acaba passeando por esses 16 exemplos históricos, por esses 16 momentos em que uma potência estabelecida se viu confrontada com o surgimento de uma potência emergente. E aí você acaba relembrando ou até aprendendo diferentes episódios da história da humanidade. É uma leitura interessante, tá? Eu lembro que eu não me arrependi de ter descolado o PDF, eu dei o meu jeitinho, né? Desse livro quando ele surgiu. O livro é de 17, o vídeo que eu fiz ali é de 2018, então eu li com um pouquinho de atraso. De qualquer forma, já está publicado no Brasil e por aqui se chama A Caminho da Guerra. Se houver alguma curiosidade a respeito dessa obra, já ficam aí algumas ressalvas, né? Feitas pelo Victor Gao. Muito obrigado por me ouvir até aqui.
Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado por apoiar esse trabalho, por me dar a chance de levar a vida fazendo isso que eu amo tanto. Eu ia encerrar dizendo que eu volto em breve com mais conteúdo. Mas, meu amigo, minha amiga, agora são 16 horas 34 minutos, domingo, 26 de outubro. Eu volto em breve? Até volto. Mas antes de terminar o domingo, eu vou jogar videogame. Tô tão feliz com isso que eu queria contar. Beijo. Obrigado, viu? Valeu.